E aí pessoal, tudo bem? Bem-vindo para mais uma aula, bem-vindo para mais um trade. Para você que não me conhece, eu sou o Cadu Rinaldi, você está em meu canal. Aqui você aprende realmente o que é análise gráfica, você aprende a como operar, você aprende como analisar, você aprende a ter uma convicção da movimentação para o entendimento lógico do gráfico, caso ele venha a fazer uma movimentação que mostre para você a certeza e a convicção daquela movimentação naquela região. Por exemplo, aqui estou fazendo uma região de venda ali, um movimento de venda. Para mim, o gráfico vai fazer apenas uma movimentação de venda, onde ele pode vir buscar essa região mais a fundo para continuar subindo o movimento. Então, para mim, ele vai chegar nessa região, vai vir buscar região abaixo para continuar o movimento de tendência. Enquanto ele não chega na região abaixo, ou enquanto ele não vem na região que é a região para ele tomar força e continuar o movimento, o que eu posso fazer? Eu posso fazer uma entrada corrigindo essa movimentação de tendência. Essas entradas de correção de tendência é uma entrada onde você tem que ser muito técnico, você tem que ter muita convicção daquilo que você está fazendo. Você tem que realmente saber como operar um suporte de resistência, você tem que saber realmente como analisar o gráfico. Como um todo, não apenas ver ali a região da entrada, mas o gráfico como um todo. Tá lá, ó, o preço fechou na região, entrada perfeita. Quando o gráfico chega na região, deixa esse padrão de candle aqui numa região, entendendo o que o preço foi buscar na região acima, deixa eu pegar uma outra, não essa linha, entendendo o que o preço foi buscar lá em cima e de onde ele saiu e o que ele pode buscar, eu já entendo dentro do contexto gráfico o que eu posso fazer aqui na minha entrada. Você que é novo e não conhece o canal, inclusive você pode baixar, ó, deixa eu tirar essa linha aqui, porque depois se a gente for fazer alguma outra entrada pode atrapalhar. Você pode baixar esse book aqui, ó, inteiramente grátis, onde você vai aprender com este book os momentos exatos de entrada no gráfico para você trabalhar como operar um suporte de resistência, como analisar um suporte de resistência, como fazer suas entradas de tendência, assim por diante. Como é que você faz esse download? Quando você vem aqui no meu canal do YouTube, ó, o meu canal do YouTube, tanto abaixo das videoaulas, como aqui no canto superior direito, você encontra as minhas redes sociais, os meus canais oficiais. Então você tem o link do treinamento, você tem meu Instagram para você tirar dúvida via direct, lembrando só que quem me segue. Você tem meu WhatsApp, caso você queira tirar uma dúvida, e o meu Telegram. Quando você acessar o Telegram, o que vai acontecer? Vai abrir uma página como essa aqui, ó. Essa página. O que você vai ver nessa página? Você vai ver aqui em cima, ó, mensagem fixada, vai clicar nela e vai abrir dois links, onde nesses links você pode fazer o download, você escolhe ó, qual link você quer, esse que aparece o e-book ou esse que é só o link, né? Você vai clicar e vai fazer o download para você estudar esses padrões de vela ou padrão de vela. E o que mais eu deixo aqui no canal do Telegram? Eu deixo resultados dos alunos, eu deixo as aulas do YouTube, então você pode acessar, você pode fazer parte, ficar aqui dentro e acompanhar os alunos, como a Ciro, ó, batendo meta agora já 3-0. Alunos como o Roberto, ó. O Roberto mandou aqui uma extensa visão falando sobre o treinamento, sobre os estudos, como ele está compreendendo, como ele começou a entender os erros e começou a aplicar aquilo que ele não sabia. E aí, ó, ele mesmo falando, ó, e tudo pelo celular. Tem muita gente que me pergunta assim, eu consigo operar pelo celular? Ó, o Roberto aqui, ó, batendo meta, fazendo tudo certinho, operando pelo celular. Muitas pessoas operam pelo celular quando ainda não tem computador. Inclusive, o treinamento possui um aplicativo para que você acesse as aulas via celular de modo offline. Ou seja, faço tudo para que você possa aprender e ter conhecimento por um preço irrisório, né? Como eu costumo dizer, dinheiro de pão com manteiga. Cristiane aqui, ó, batendo meta. Aqui o José também batendo meta. O José só usa o celular também, batendo meta, tudo certinho. As aulas que eu subo pro YouTube, ó. Aqui é a Roberta, aluna nova. Roberta tá o quê? Uma semana?
uma semana, 10 dias? Ó, Roberto, ó, isso aqui que vai muito além, aqui eu não abri a foto aqui, mas tem uma sequência linda de, como ela diz aqui, ó, pezinho de alface verde, né, Roberto? Meus parabéns. E assim por diante, isso que ela está operando em OTC, né, se não me falha a memória. Aqui o Rivanildo, olha o que o Rivanildo deixa aqui, lá no YouTube, no chat, olha que ele deixou de testemunho lindo, ó. Eu não sabia nada de análise gráfica, hoje consigo saber até dizer o porquê de um loss. O treinamento traz razão, lógica, conhecimento rico no conteúdo. Hoje sei analisar um gráfico. É isso aí. Assim como o Alessandro mandando seus resultados, assim por diante. Então entra aqui no canal do Telegram e baixa aqui o seu e-book para você estudar esses padrões. Quer tirar alguma dúvida? Quer entrar em contato via direct comigo? É só me seguir lá no Cadu Rinaldi, no Instagram, você pode mandar uma mensagem. Aqui tem um link do treinamento, onde também tem o meu WhatsApp, o checkout de aquisição. Lembrando que ainda está com 60% de desconto. Você pode acessar, pode pagar em várias formas de pagamento. Olha, só não aprende quem não quer, como diz os alunos, né? Só não aprende quem não quer. Então vamos lá, vamos seguir aqui os gráficos. Acabei de fazer essa entrada aqui em euro USD, né? Entradinha de correção de região. Vamos abrir um outro ativo? Vamos lá para um outro ativo. Ó, o euro veio aqui para baixo, GBP-JPY foi lá para cima. Vamos ver o que o GBP-JPY está fazendo. Olha essa movimentação. Eu vou fazer uma entrada aqui. Eu fiz uma entrada aqui, ainda correndo um risco, tá? E você vai entender o porquê. Porque ó, aqui é região, ó, região. Onde é o máximo dessa região? A máxima dessa região é aqui, ó. Então esse gráfico tem toda essa região para fazer uma correção. Cadu, por que você entrou então ali no fechamento do corpo? Porque eu tenho duas opções. Eu tenho duas opções de entrada. Ou eu faço a entrada chamada de risco, onde eu não espero confirmação de padrão de candle, ou eu faço a entrada de confirmação de candle, confirmação de padrão. Eu preferi aqui fazer a entrada de risco. Eu não esperei uma confirmação de padrão para eu poder fazer uma entrada. Que padrão é esse? Padrão de vela. Eu já entrei no fechamento na região. Existem essas duas formas. E aí você com sua habilidade, tá lá. Você pode escolher como assim fazê-lo. Olha que interessante. Aqui nessa região, para fazer a reversão no movimento, ele fez um padrão de vela. Aqui para reverter nessa região, ele fez um padrão de vela. Aqui para reverter nessa região, ele fez um padrão de vela. Então eu poderia entrar com confirmação de entrada, com padrão de vela, confirmação de entrada, suporte e resistência, confirmação de entrada com suporte e resistência. Só que aqui, ó, eu não esperei confirmação. Quando o candle fez esse movimento, ele chegou no início da região, lembrando, né, que aqui é uma região de resistência. Eu vou até fazer uma corzinha assim, ó, para ficar bem didático para você, ó. Aqui é uma região de resistência. Então, ele poderia muito bem fazer esse movimento, ó. Ele poderia chegar aqui e fazer mais um candle como esse, por exemplo, né, um candle como esse, para depois corrigir. Então, essa é a chamada entrada de risco. E o que você precisa ter? Muita habilidade. Que habilidade é essa? Habilidade de visão gráfica, habilidade de entendimento gráfico. Você tem que entender que o gráfico ele possui técnicas. E você precisa ter habilidades para operar o gráfico. Não é simplesmente a definição de um operacional. Por exemplo, tem muita gente que fala assim, eu quero aprender opções binárias. Eu sou iniciante, eu quero aprender opções binárias. Eu quero ter consistência em opções binárias. Tem muita gente que fala isso. Cadu, como ser consistente em opções binárias? Qual é o passo a passo para a consistência? Qual é o passo a passo? Eu quero a consistência passo a passo em opções binárias. Você entendeu? Qual é o passo para a consistência? Os passos para a consistência? Como ser consistente? Como operar de forma consistente em corretora X, em corretora Y, né? Por que eu falo isso? Porque vocês têm na cabeça ainda a questão das corretoras. Na verdade, não é a corretora, e sim as técnicas. Professor, meu psicológico para consistência não me deixa avançar.
E aí, por isso que eu sempre falo da questão da lógica e razão. Então, tem 3 passos para a consistência, você sendo iniciante em opções binárias. Existem 3 passos para a consistência. Eu vou falar para você aqui, ó, 3 passos. Deixa eu colocar outra cor, senão você não vai entender. Daqui a pouco a gente continua as operações. 3 passos para a consistência. Uma é você estudar um método técnico que te ensina. Um método técnico que te ensina. Quantos anos faz que você está dando murro em ponta de faca? Né? É uma frase aí coloquial de reflexão. É como se você abrisse o gráfico todo dia e desse murros em ponta de faca. Ou seja, não sai do lugar, só se machuca, se frustra e não aprende nada. Então a primeira coisa que você tem que entender é você tem que estudar um método técnico. Você tem que estudar algo que te impulsione a ter conhecimento, a aprender realmente o que é uma análise gráfica. O que vai te ensinar como operar um suporte de resistência, como operar uma tendência, saber aplicar os padrões de vela, entender as tendências, movimentação de tendência. Se você quer aprender realmente como operar, se você quer aprender realmente como analisar o gráfico, você tem que seguir alguns passos para ter essa consistência. Primeiro é estudar um método técnico. Depois é treinar até a fixação das técnicas. Gente, não é porque você aprendeu um movimento no gráfico hoje que amanhã você vai sair apertando o botão que nem gente grande. Não é assim. Uma criança, quando começa a andar de bicicleta, ela monta na bicicleta e sai andando assim? Ou ela cai, se machuca, rala, chora, pensa em desistir, volta no dia seguinte? Você entendeu? Então existe um processo para consistência. Estudar um método técnico, treinar até a fixação das técnicas e fazer tudo com disciplina e paciência. Paciência. Será que eu escrevi certo? Paciência? Paciência, creio que sim. Você tem que procurar estudar um método técnico, treinar até a fixação das técnicas e ter disciplina e paciência. Dessa forma, você vai construir o quê? Você vai construir um caminho, um caminho produtivo que você vai criar na sua vida passo a passo. É como se cada dia você fosse melhor que ontem. Hoje melhor que ontem. Amanhã melhor que hoje. Depois de amanhã melhor que hoje. Você vai criar sua consistência. Se você não estudar da forma correta, não treinar até a fixação de técnicas e não ter disciplina nem paciência, o seu caminho vai ser como a maioria daqueles que apertam o botão sem saber o que está fazendo. É derrota e frustração. E aí desiste pelo meio do caminho. Então, ou você busca esses passos para a consistência, para ter a consistência, o passo a passo para a consistência, ou você fica pelo meio do caminho. Por isso que, por exemplo, no treinamento, eu falo para vocês de um método que ensina. Porque você acelera os seus conhecimentos. Tem pessoas aí, quantas pessoas chegaram até mim com 2, 3 anos de mercado e não saem do lugar? Por quê? Porque não tinha um método técnico de aprendizagem. Não sabia como fazer alguns exercícios de fixação de movimentação, não sabia como ter disciplina e paciência. Ao passo que você começa a aplicar isso, aquilo que você demoraria 1 ano, 2 anos, 3 anos para aprender, você começa em 1 mês, 2 meses, 3 meses. É claro que depende de cada pessoa, mas você começa a galgar, a caminhar, a entender como ter consistência. Conseguiu compreender? Então, não tem como fugir dessas regras. Você vai ter sempre que acompanhar o entendimento gráfico, compreender movimento e saber o que está fazendo. Vamos abrir um outro ativo? Vamos abrir um outro ativo e ver o que o gráfico está nos oferecendo. Ó, operei euro USD veio aqui para baixo, operei o GBP JPY, que está aqui em cima, agora euro GBP. Vamos ver o que o euro GBP nos oferece. Ó,
Euro GBP chegando nesse movimento. Cadu, o que ele está fazendo aqui? O Euro GBP, ele está chegando nessa região aqui, ó. É possível ele fazer uma correção naquela região? É possível. Região... Depende de como ele fechar aqui, gente. Eu posso pensar em uma correção. Existe um risco aqui, tá? Existe um risco, mas também existe a possibilidade de correção. Olha só como ele está chacoalhando o movimento, né? Esse chacoalho de movimento que não é muito bom. É como se entrasse uma volatilidade na região. Mas eu vou fazer uma entradinha de venda, ó. Ele me jogou aqui embaixo. Olha onde ele me jogou, ó. Olha, ele me jogou aqui. Me jogou no pavio do candle. Vamos aguardar agora, né? Ele precisa subir com muita força. Assim como ele chegou com muito fluxo ali na região, ele precisa subir com muita força. É um movimento de instabilidade no gráfico. Eu estou operando aqui contra a tendência. Então existem inúmeros riscos. A única questão que me faz ter uma entrada ali nessa região é porque ele veio buscar a máxima aqui da região. As técnicas, quando você vai aplicar no gráfico, você tem que ver todos os setores. Então, Cadu, você está fazendo alguma coisa de errado aqui? Eu estou contra a tendência. Poxa, Cadu, mas você está num belo suporte. Sim, é o que me faz entender da minha entrada perfeita aqui. Tá lá, ó. Fechou. Positivaço. O que me faz fazer esse movimento de entrada aqui, ó? Eu estou contra uma tendência. Porém, esse fundo aqui é um fundo muito forte, porque o preço já passou dessa região de 100%, 50%. Quem me acompanha sabe. Então, o preço já está numa região de desconto, já saiu da região de premium, para quem não, né, talvez não conheça esses termos, chegou na região de choque, né? A gente pode chamar a região de choque aqui, que é uma tradução do inglês. Eu não vou trazer agora o inglês, mas também é conhecido como suporte e demanda, tá? Eu não vou trazer tudo aquilo que é de inglês. E região aqui de oferta e resistência. Então você pode operar e saber muito bem como operar. Porém, existe o risco e eu comprei o risco. Qual é a compra do risco aqui? Eu estar operando contra essa tendência. Por estar no movimento de choque, né, que é a tradução de caracteres aqui, mudança de caracteres. Por que mudança de caracteres? Porque aqui é uma região de desequilíbrio, onde o gráfico pode mudar a sua característica. Por isso que vem essa palavra aqui, Shó, né, que é a tradução da região. Então eu tenho duas regiões de mudança de característica, de tendência, sendo que o gráfico já trabalhou na região de equilíbrio. Então, mesmo eu estando aqui contra essa tendência, eu tenho a convicção que ele pode chegar na região e fazer um movimento de compra. Eu estando já positivaço, 2-0, fiz a minha entrada, ó. Travei aqui a região só para vocês verem. Eu fiz a entrada, o preço me jogou lá embaixo ainda por tanta força de fluxo que ele tem, mas a entrada foi perfeita. Por quê? Porque eu estudei análise gráfica de uma forma correta. Eu sei aplicar todos os setores da análise gráfica. Eu sei o passo a passo da consistência. Não é de hoje. Quem me conhece, quem está no treinamento, sabe quantos anos eu estou à frente dos gráficos. Ou seja, fixação de movimentação, de técnica e treino todos os dias. Quantos dias, quantas vezes eu olhei o gráfico e analisei o gráfico da mesma forma? Quantas vezes abri o gráfico e vi o gráfico da mesma forma? Quantas vezes olhei, analisei e repeti o gráfico da mesma forma? E aí, ter disciplina e paciência. Você já ouviu falar em algum lugar isso? Ó, a repetição leva à perfeição. Gente, isso aqui, se você não tiver isso de vontade na sua vida, se você não tiver o interesse de aprender, você não vai entender isso. Ó. A repetição leva à perfeição. Quantas vezes eu trabalhei em gráficos como ele está aqui? Movimento de mudança de característica em região de suporte, 100% de movimento. Quantas vezes eu fui contra a tendência, mas sabendo exatamente da região que eu poderia entrar. Por quê?
Quantas vezes eu apliquei a técnica, quantas vezes eu trouxe todas as teorias à minha memória, quantas vezes eu tive que ter disciplina e paciência para aplicar isso, quantas vezes eu vi a mesma situação no gráfico. E o que acontece? A repetição leva à perfeição. Cadu, mas, por exemplo, eu estou 2, 3 anos fazendo errado, eu posso mudar isso em pouco tempo? É claro que pode. Por quê? Porque você está vendo o gráfico todo dia. Então, ao passo que você começa a entender como funciona e aprender um método correto, você começa a entender onde está o erro. Depois você lê o Roberto, eu postei ali no canal do Telegram, o Roberto ele dá justamente esse testemunho. Quando o Roberto ele veio para o treinamento e entendeu qual era o erro, a vida dele mudou. É simples. É você identificar o que faz de errado e corrigir. Você que está aí 2, 3 anos, 1 ano, 6 meses, sei lá, ou que não sabe o que fazer no gráfico, quando você aprende da forma certa, as escamas dos olhos caem e as suas coisas começam a acontecer. Só que você tem que ter essa bagagem técnica de ensino, porque você realmente tem que saber o que é análise gráfica. Você tem que ter isso fixado na sua mente através de exercícios e fixação de técnica, ter paciência e disciplina. Para você ter uma ideia, aula particular, hoje em dia, eu só faço com quem é aluno do treinamento. Porque tem pessoas do aluno do treinamento que já está bem, está tirando dinheiro, mas eles querem conversar, quer tirar alguma dúvida, quer sanar alguma coisa de Forex e tal. E aí eles querem fazer uma aula particular comigo, uma aula extra. A gente faz. Só quem é do treinamento. Quem não é do treinamento me procura, eu falo assim, olha, não tem condição. Por quê? Porque eu não sei se você sabe análise gráfica. Ah, mas eu já fiz 2, 3 cursos. Não importa. Eu tenho alunos aqui que já fizeram 8 cursos. Chegaram aqui e não sabia nada de análise gráfica. Sabe, bateu na linha, entrou. Sabe lá, faz a marcação, bateu na linha, entrou. Sabe aquele setupzinho milagroso que não leva a nada. Sabe aquele movimentinho milagroso que não leva a nada. Só enganação. Análise mesmo, que é bom, não sabe nada. Então, as técnicas acompanham as pessoas que têm os estudos, a confiança do movimento. As técnicas seguem quem tem conhecimento. Gente, quem tem resultado e quem tem conhecimento técnico de forma correta e age com disciplina. Então, esses motivos é o passo a passo para a consistência. Eu trouxe aqui 3 passos. Os 3 passos que te levam à consistência, mesmo sendo você vendo opções binárias para iniciante a primeira vez ou querendo começar agora de forma correta. Se você não seguir um processo de ensino-aprendizagem, você acaba não aprendendo. Tá bom? Tô ficando por aqui. Quer entrar pro treinamento? Tô te esperando aqui do outro lado. Vem, aproveite o super desconto. Não saia sem deixar o like, não saia sem se inscrever no canal. Deixa o like, deixa o comentário. Eu espero que você tenha aprendido muito hoje. Deixa aqui nos comentários se você gostou da aula. E aí eu te vejo amanhã, numa próxima aula, num próximo trade. Fica com Deus. Fui.